paz, queridos. Bom dia. Tudo bem? Aqui é irmão Jalzério. Vamos ver se eu consigo me acertar aqui. Primeira transmissão direta que eu estou fazendo, né? Então vamos lá. Vamos orar? Hoje é dia 25 de junho de 2020, né? Deixa eu ver se eu me acho aqui. Gente, eu estou tão perdido aqui que é a primeira vez que eu faço essa transmissão direta aqui do Facebook. Então vamos lá. O que acontece? Salmo 119, 104 diz assim: pelos teus preceitos alcanço entendimento, pelo que aborreço toda vereda de falsidade. Queridos, presta atenção, o salmista está dizendo que ele aborrecia toda a vereda de falsidade, tudo aquilo que não era direito para ele, ele aborrecia, ele se afastava daquilo que é errado, né? Por que eu estou falando isso? Vou explicar para vocês o que eu estou entendendo que Deus está mandando que eu fale. Nós estamos vivendo um período meio complicado, né? E eu estou exortando a todos que se acheguem a Deus, que busquem as coisas de Deus, porque os momentos que nós estamos vivendo são momentos complicados, tá? Presta atenção no rei Saul. O rei Saul era uma mala sem alça, mas o rei Saul era uma mala sem alça tremenda, tá? Era uma mala sem alça tremenda mesmo. Vivia perseguindo os homens de Deus, era enjoada a beça. Essa minha câmera aqui está perto demais, depois eu dou um jeito dela ficar mais longe. Então ele vivia perseguindo os homens de Deus depois que ele desacertou com Deus, né? Mas acontece que teve uma época, queridos, que ele andou com Deus. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu me perdi aqui igual cego em tiroteio. Meu Deus do céu. Teve uma época aqui que ele andou com Deus. E diz assim: todos que tinham conhecido antes, ao verem que ele profetizava com os profetas, diziam uns aos outros: que é que sucedeu, filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Depois o tio de Saul perguntou-lhe, e ele e seu moço: aonde foste? Ele respondeu: procurar as jumentas, e não tendo encontrado, fomos ver Samuel. Então o que acontece? Saul foi ver o profeta Samuel. Depois de ver o profeta Samuel falou assim: você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus, vai se tornar em outro homem. Aí ele profetizou como um dos profetas, tá? Então, queridos, o que acontece? Mesmo um homem com grande dificuldade emocional, espiritual, que Saul era, quando ele buscou Deus, ele profetizou tal como os profetas de Deus. Então a proposta que eu estou fazendo: aborrece o mal e se achega ao bem, tá? Então lá vai agora, a paulada agora que vai é o seguinte: eu estava de madrugada, graças a Deus eu tive uma insôniazinha, porque eu fui dormir muito cedo, e o pessoal aqui em casa foi dormir muito tarde. Aí começaram a querer me acordar para uma coisa e para outra. Eu falei: vai tomar banho todo mundo, que vocês estão desorganizados, dormindo tarde demais, dormindo depois de 1 hora da manhã, tomando banho meia-noite, me enchendo a paciência. Eu falei: eu fui dormir cedo, larguei todo mundo para lá. Quando eles foram dormir, no final das contas, quem ficou acordado foi eu. Mas o fato é que eu orei, e o Senhor Jesus falou comigo o seguinte: que a sensação de fim de mundo vai aumentar, tá, queridos? A sensação de fim de mundo vai aumentar. O que a sensação de fim de mundo vai aumentar? Vai acontecer coisas que vai deixar as pessoas assustadas, apavoradas, tá? E presta atenção numa coisa que eu vou te falar. É uma coisa normal do ser humano. Uma coisa normal do ser humano. Você não é anormal, você não é louco, você não está endemoniado, tá? É uma coisa normal do ser humano. Quando a sobrevivência da humanidade se vê ameaçada, a pessoa sente terror, medo, pavor, sente que a sobrevivência da humanidade está ameaçada, a pessoa sente inclinação por fazer sexo desenfreado de qualquer maneira, em qualquer lugar. É uma coisa da própria humanidade, tá? Deus nos disse para os homens crescer e multiplicar-vos. Então ele plantou dentro de cada pessoa, Deus plantou dentro de cada pessoa, consegui botar a mão na frente da câmera aqui, plantou dentro de cada pessoa um instinto de multiplicação, né, de partir para o sexo quando ele sente que a sobrevivência da humanidade está ameaçada. Somos 7 bilhões, mas o povo está assustado com a história de coronavírus. Pode ver a quantidade de mulher que está aparecendo grávida por aí. E quando chegar mais ou menos de março, é o mês 3, dezembro para frente, vai ter um montão de neném para tudo quanto é lá, dezembro para frente. E o pessoal fica em quarentena, instinto natural, quando sente que a raça humana está ameaçada, a pessoa
sentir desejo sexual aflorado. Então é o seguinte, só que para Deus as coisas têm um jeito certo de fazer. Tem um modo certo de fazer todas as coisas. Você não pode fazer as coisas de qualquer jeito. Tudo tem que ser feito com responsabilidade entre marido e mulher, né, queridos? Pessoas que têm compromisso um com o outro, né? Pelo amor de Deus. Espero que vocês estejam me entendendo. Então o Senhor falou comigo que isso é a sensação de fim de mundo. Já falei que o mundo não vai acabar nada. Esse universo nosso ainda brilha 32 bilhões de anos, aí fica escuro, acabou, Deus vai ter que pegar e fazer outro, né? Deus não mora dentro do nosso universo, tá, queridos? Ele não mora aqui. A Bíblia diz que a terra é os cabelos dos seus pés, por uma questão poética, de amor, quer dizer, Deus está com... Ele não tira os pés da terra que está tomando conta disso aqui. Mas o Senhor mora lá do lado de fora. E ele falou comigo que ele tem outros universos. Nosso universo é chamado universo mineral, tá? E ele tem outros universos lá do lado de fora, tá? Ele tem vários. Não é universo paralelo, essa besteira de ver que tem outro Jausério, outro fulano, outro lá, não sei quem, no universo que a vida é diferente. Não é nada disso. Tem outros universos com outros seres, outras civilizações, outros tudo, mas é fora, não é na nossa, onde tem nossas galáxias todas, nossos 100 bilhões de galáxias, nada disso. É outra parada, é outro universo do lado de fora, com outra história, outros personagens, outro tudo, tá? E que Satanás não tem acesso, por sinal. Satanás tem acesso ao reino mineral aqui, tá? Ele está enchendo a paciência aqui do reino mineral, mas ele vai ser preso para sempre. E aí a história dos universos de Deus vai continuar com os servos de Deus participando da administração desses outros universos, porque os administradores são pessoas provadas. Aprovada como? Provada. Se não é provado, eu não sou provado, você não está resistindo ao pecado, está fazendo força para ser servo de Deus contra a corrente, você foi provado, você vai ser provado, você chegar lá, você vai trabalhar nos reinos de Deus lá, como administrador daquelas coisas lá de Deus lá. Deus tem outros reinos, sem ser o nosso aqui. Tem o reino mineral, tem outras coisas lá. Então, queridos, o fato é que fica firme, fica santo, tá? Porque a coisa está andando. E o motivo de eu ter feito a live hoje, de eu não ter gravado a oração direto em áudio, é isso que eu vou falar com vocês. Eu estou vendo aquela série da Netflix, O Messias, tá? Não sei se você deve ver, se você não deve ver, você deve orar bastante antes de ver, porque o personagem, o anticristo ali, ele é cativante, tá? O anticristo ali, ele vem com o nome de Messias. O anticristo, ele vem defendendo os muçulmanos ali dos problemas deles da Síria na guerra. A Bíblia diz que o mal vem do norte. Não duvido nada de uma pessoa da Síria ser o anticristo, de mãe judia, no caso ele tem mãe judia e pai muçulmano, e ele defende os muçulmanos. Ele começa a levar os muçulmanos para lá e para cá. No final ele é preso lá dentro de Israel, porque ele chega com 1000 muçulmanos nas bordas de Israel. E o fato é que ele é cativante. As pessoas começam a conversar com ele, ele chama a pessoa pelo nome, ele fala, fulano de tal, você é assim, 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 não sei o que, você sempre faz assim, assim, mas aquele garoto, né, você, menos aquele garoto, quer dizer, segredos escondidos que a pessoa teve no passado, pessoas que ele matava todo mundo, mas ele poupou um garoto, que o cara era do serviço secreto de Israel, ele ficou com pena do garoto, ele poupou. Então o anti-Messias, na verdade chamado de Messias pela Netflix, tá? Ele cativa as pessoas, mas de uma maneira tão rápido, ele atropela as pessoas psicologicamente. Uma senhora do FBI foi conversar com ele, ele falou que a Bíblia diz que quem morre não tem parte nenhuma com o que se faz nesse século, acabou, não tem amor, seu ódio, não enxerga nada. Ele fala que o marido da mulher está assistindo a mulher, que a mãe da mulher está assistindo ela, cita coisas da vida dela, chama ela pelo nome, fala dos conflitos dela, ele traça o perfil psicológico dela na lata, mas numa profundidade tão grande que a mulher sai de perto dele desconcertada. Ela teve que sair correndo de perto dele, foi lá para fora respirar, começou a tossir, quase que vomitou de nervoso. E ela está cancerosa. Ele falou, se você tocar nas minhas mãos aqui, o seu câncer acaba, né? Acabou a sua aflição, sua aflição pode acabar agora. Queridos, o diabo põe enfermidade nas pessoas, ele consegue tirar a enfermidade das pessoas que ele colocou, tá? Porque, tanto é que quando o cego de nascença foi curado por Jesus, disseram assim, nunca se ouviu que alguém curou um cego de nascença. Quer dizer, o cara nasceu cego, como é que vai curar, né? Mas, queridos, aí o motivo de eu estar gravando essa live é o seguinte, presta atenção. O motivo da live é exatamente esse.
A Bíblia diz, vou ler os textos para vocês aqui, é muito importante vocês prestarem atenção nesses textos. Porque, porque onde estiveres 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, se você está na igreja com os seus irmãos, quem está lá? Se você está lá na igreja com os seus irmãos em nome de Jesus, ou fez uma reunião de oração, você e seu filho, você e sua esposa, sua família, ou num grupo de reunião, grupo familiar, na igreja que seja, quem está lá no meio? Quem está lá? Responde. Se ele falou que onde houver 2 ou 3 reunidos em nome dele, aí estou eu no meio deles. Então, se você está reunido em nome de Jesus, quem está lá? Jesus. É correto você dizer, eu estava na igreja, Jesus estava lá na igreja, ele disse isso, assim, assim. É correto? Sim, é correto. Jesus apareceu lá na igreja, eu tive uma visão que Jesus estava andando lá no templo, ele disse isso, assim, assim. É correto isso? É correto. Uma visão, uma coisa espiritual, uma manifestação espiritual. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tem predito. Portanto, se vos disserem, eis que está no deserto, não saiais. Eis que está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, eles se juntarão às águias. Cuidado com esse último fechamento dele aqui. Então Jesus falou que para a manifestação física dele, vai ter que ser como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Vai ser uma coisa estrondosa a nível mundial, pelos céus, vindo com os anjos, em grande poder e glória. Aí sim ele vem sobre a face da terra. Mas como homem, todos que vierem dizendo ser Jesus são anticristo. E essa série da Netflix está preparando o mundo para o anticristo, penso eu, tá? Ah, tá. E na série ele vai para os Estados Unidos, chega lá nos Estados Unidos, o pastor ia botar fogo na igreja dele, que ele estava endividado até o último fio de cabelo. Quando ele ia botar fogo, o anticristo estava lá dentro da igreja dele, ele desaparece do Oriente Médio, aparece dentro da igreja do pastor. Aí ele chegou e disse para o pastor, linda igreja, bonita igreja. Aí o pastor vai e não bota fogo na igreja. E como se não bastasse, ele começa a operar alguns pequeníssimos prodígios ali, e as pessoas começam a ir atrás dele porque ele é preso na mesma hora. Quando veem que ele está lá na igreja do pastor, ele é preso, aí ele alcança fama nos Estados Unidos, a gente cancerosa vai atrás dele e adivinha? Ele não cura ninguém. Ai, vou espirrar. Jesus, quando se manifestava no deserto, já tive Covid 3 de março, tá? Não é Covid não. Jesus, quando estava no deserto, eu esfriei minhas costas aqui, estou espirrando. Jesus, quando estava no deserto, curava todo mundo. Jesus curava todo mundo. Toda vez que Jesus se manifestava, Jesus curava todo mundo. O anticristo vai vir com sinais e milagres, mas não como Jesus também não. Agora é o seguinte, qualquer homem na face da terra, o fulano de tal é o verdadeiro Cristo. Não é nada, é mentira. Outra blasfêmia também que os comunistas falam, o comunismo é o único e verdadeiro caminho. Mentira, Jesus é o caminho, verdade e a vida. Que palhaçada é essa? Assim, onde estiver o cadáver, se ali juntarão as águias. Cuidado, onde tiver o cadáver é o anticristo, ele é o morto-vivo. Vão se juntar as águias, que vão engolir todo mundo. Já viu a águia ter misericórdia de cordeiro, de animal morto, de porquinho da Índia, de coelho? Não, a águia pega e sai matando, não quer nem saber. O cadáver vai estar lá, as águias vão se juntar. O povo que for atrás do anticristo vai ser comido pelas águias. Eu perguntei a Deus se eu deveria gravar uma live. Eu não ando gravando live, porque Deus falou para mim para eu parar de gravar live. Eu parei um tempão, mas hoje ele falou, grava a live. Ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes, o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, apareceu-me dizendo, certamente vos tenho visitado, visto que vos tem sido feito no Egito. Deus mandou 10 pragas no Egito, os gafanhotos comeram plantação na China, estão comendo a plantação na Argentina, não bastasse a Argentina estar com o governo roubado, que provavelmente ganhou a eleição naquelas maquininhas eletrônicas roubadas, quase que o Brasil tem outra vez um presidente roubado também aqui, que a Dilma também não ganhou a eleição, a Dilma perdeu a eleição e foi desviado mais ou menos, acho que foi 6%, acho que foi 6%, não, 20%. Foi 10% dos votos do Serra foi tirado para Dilma e Dilma acabou ganhando a eleição. 10% foi tirado dele, 10% foi dado para ela, de maneira que ela ficou com 20% acima dele
em relação aos votos que na verdade ela teve. Entendeu? Então o que acontece? Ela não ganhou em 2014, ela perdeu para presidente, a maquininha deu a vitória para ela, tá? Por que eu estou falando isso? Porque fizeram um exame boca de urna, e a boca de urna apontou em vários colégios eleitorais diferentes, não sei se foi 12 ou 6% ou 20%, não me lembro, mas uma diferença cravada, sempre igual. A pesquisa da boca de urna e o resultado das eleições naqueles lugares que eles pesquisaram deu uma diferença cravada igual em todos os lugares. É impossível isso acontecer, matematicamente isso é impossível. Dá 6% de diferença em todo o Brasil, eu não sei se foi 6 ou 20%, só se deu uma diferença cravada, praticamente tipo assim, igual. Em todos os lugares que fizeram boca de urna deu uma diferença cravada. Tá? Bom, gente, então o caso é esse, Deus nos abençoe. Apareceu qualquer pessoa na face da terra, atenção, meus amigos israelitas, espero que estejam vendo esse vídeo, mas vocês não devem ver nada, né, que eu não tenho tanto amigo assim, eu só tenho 2 ou 3 amigos judeus, pelo que eu saiba, e um só, nem sei se vê as lives, as coisas que eu gravo, mas o fato é que o Cristo que vai aparecer para vocês é o anticristo, tá? Fique esperto, e vocês vão entrar pelo cano, e depois que vocês perceberem que ele é o anticristo, aí sim virá Jesus nas nuvens do céu com poder e grande glória, vai vir arrebentando, e ele vai mostrar a palma da mão para vocês, vai estar transpassado aqui, a marca de ter sido transpassado, nas mãos, no lado, inclusive nos pés, tá? Esse é o verdadeiro Cristo. Deus nos abençoe, queridos, bom dia. Ah, sim, vamos orar, né? Se eu não orar, fica esquisito. Senhor Deus, nós oramos em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, nossas falhas, abençoa nossa família, Senhor Deus, nossos filhos, pais, mães, familiares, parentes, amigos, vizinhos, colega de trabalho, patrão, empregado, Deus, os políticos do Brasil, guarda a nossa integridade física, mental, espiritual, emocional, financeira, nosso dormir, nosso acordar, nosso sono, nosso trabalho, Senhor Deus, nosso deslocamento seja guardado por Ti, em nome de Jesus. E aquela oração mais pesada que eu faço, que seja amarrado todo espírito maligno em relação a nós, todas as pessoas que citei, que haja paz na Síria, no Iêmen, na Ucrânia, livra a China, a Rússia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Índia, Paquistão, Caxemir, Estados Unidos de guerra, meu Deus, que as mulheres e crianças sejam respeitadas em sua integridade, que os homens sejam cheios de amor, e tem piedade da Venezuela e da Argentina, por causa do péssimo governo que eles têm, e mata aquela nuvem de gafanhoto, Deus, acaba com essa doença desse vírus também, por misericórdia, nós te pedimos misericórdia, assim como Moisés orava, Senhor Deus, e a praga cessava no Egito, nós oramos, faz cessar os gafanhotos, Deus, e faz cessar o vírus, em nome de Jesus, está em declínio, tá, queridos? Deus nos abençoe. Amém. Vou terminar a live agora. Vou passar o link. Terminar. Vamos ver se isso dá certo.